Fala, piloto, bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da 7ª etapa do AMA Motocross e não decepcionou. Mais uma mudança na liderança do campeonato em ambas categorias, o bicho tá pegando. Temos aí uma treta entre MXGP e AMA Motocross. O pessoal da MXGP, né, o Palmalinho, comentarista da MXGP ao vivo, comentou, né, que qualquer piloto do top 5 da MX2 estaria ganhando a categoria MX2, então vai ter um debate aí, vamos estar trazendo para vocês. A etapa foi na pista de Millville, uma pista histórica, uma pista sensacional, tivemos inúmeras disputas. Rick Carmichael é a sua pista preferida, ele nunca perdeu uma bateria sequer nessa pista. Tivemos uma diferença no layout, vamos estar falando um pouco disso. Tivemos eu ia falar o abandono, né, a aposentadoria do ano passado de Jeremy Martin, né, que a sua família é a dona do local, da pista. Tivemos o retorno de Eli Tomac, sensacional, fora do seu prime, do seu melhor, mas tivemos a Eli Tomac de volta, vamos estar falando um pouco sobre disso. Tivemos um strike na largada da 250 que influenciou no campeonato e muito. Quanto que pesa a pressão do resultado, de tudo, né? Vamos estar falando um pouco sobre isso, né? Tanto os pilotos da MX2 quanto da 450. E vamos ter um pouquinho também, ainda mais da MXGP e Yama, sobre o Shimoda e o Sasha Kunin aí, o Crash Kunin, falando, né? Os dois tiveram problemas na clavícula, né? O Sasha acabou quebrando, terminando a bateria e correu no próximo final de semana. A Shimoda não abandonou o final de semana de corrida e não correu esse final de semana. Vamos estar falando um pouco sobre isso. Então, é isso daí. Roda a vinheta, vem com a gente acompanhar tudo que notamos sobre essa etapa. A mídia especializada norte-americana trouxe, e é isso daí. Então, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer bem a firma e vamos pra cima. Fofocross. Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, vamos começar já apimentando o negócio aí. MXGP versus AMA, né? Então, tivemos aí Palmalinho, né, o comentarista da transmissões, né, do MXGP, e ele comentou, né, que qualquer piloto aí top 5 do MXGP estaria vencendo, andando na frente no AMA Motocross, né? Pelo resultado do Sasha e tudo. Então, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não defendendo o AMA e muito menos o MXGP, a gente pode ver por o que eu vou comentar, a gente pode ver o cenário nessa temporada sobre Jorge Prado, né? Então vamos dizer assim, o AMA, eles passam muito mais tempo se preparando para o Supercross e eles têm pouco tempo para o Motocross. Acabou o Motocross, eles já começam a se preparar para o Supercross da próxima temporada. Então os pilotos norte-americanos, eles passam mais tempo em cima da moto treinando para o Supercross do que o Motocross. Então, vamos dizer assim, você comparar com o MXGP, que o cara passa 12 meses da temporada treinando, se preparando, para o cara que tem apenas 6 meses de temporada de motocross, praticamente a metade. Então, isso é bem, vamos dizer assim, você comparar é bem complicado. Eles comentaram por causa dos resultados do Sasha. O Sasha é um especialista na etapa de areia, né? Ganhou as 2 baterias ali. Em Thunder Valley ganhou a segunda bateria, a primeira fez o Crash Kunin dele, né, o papel dele ali. Então, até a mídia especializada americana pegou um pouco no pé, né, falou um pouco disso e daquilo, que não é bem assim, e o pessoal acaba esquecendo, né, disso daí, né, que os pilotos americanos passam praticamente 6 meses ou mais, vamos contar aqui, né, termina em setembro, outubro, eles passam outubro de férias, eles começam novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, Supercross. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos dizer, 5 para 7, vamos dizer assim, né? Às vezes até mais. Então, vamos dizer assim, 6 para 6. Então tem muito menos tempo. O europeu o piloto que corre o Mundial, ele passa o ano inteiro. Então ele tem 12 meses, ele tira muito mais tempo de férias,
consegue fazer um trabalho bem mais minucioso de preparação. Já o cara do Supercross, ele tem que se preparar para o Supercross, aí de repente tem 2 semanas, 1 semana e meia para ele se preparar para o motocross. Então isso é muita desvantagem. O piloto americano tem mais, às vezes as pistas, tem o meio lá sendo treinamentos, tem muito mais recursos, porém tem muito menos tempo. Então por isso que a gente vê às vezes muitos pilotos do amador já vindo, entrando no motocross, arrebentando, porque eles só vêm igual o pessoal do MXGP, né? Só motocross, motocross, motocross. Mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, quando os pilotos do MXGP vêm pro AMA competir o campeonato, eles sofrem. É o caso do Jorge Prado, que está tendo dificuldades no motocross, né? Principalmente na areia, ele mostrou ser veloz, mas manter a constância, tudo. Então, o piloto sair do Supercross e já entrar no motocross, ter o tempo hábil para o seu corpo se preparar, vamos dizer assim, para o MXGP, eles têm 3 meses de preparação, 2 meses e meio só de motocross, eles já vêm da parte física de férias preparando, depois eles têm 2 meses, 3 meses só de treinamento de motocross. Então, pro cara que tem fica um mês treinando motocross para começar o campeonato, que eles já começam a intercalar treino de motocross, supercross, que eles estão correndo, e motocross, então sofre bastante. Então é bem, vamos dizer assim, justo comparar os dois, mas Palmalinho, o pessoal comentou, né, tipo, o pessoal não gostou, mas falou, né, tipo, eles entendem que o pessoal, o que ele quis dizer, mas muitas vezes o pessoal esquece essa transição, o quanto tempo os pilotos americanos ficam no supercross. Dito isso, vamos para Rick Carmichael e a pista, né, de Millville. A pista eles tiveram uma mudança essa temporada, tiraram acho que é Mount Morris, que é a descidona lá, né, então eles antes tinha o duplo que o Chad Reed acabou caindo, um duplo em subida, descia, depois fazia o subidão, depois o Mount Morris descendo e voltando. Eles acabaram mudando, né, eu vou estar mostrando para vocês aí, se eu achei o vídeo vai estar passando. Eles fazem o duplo do Chad Reed, daí já sobe, eles não descem mais aqui, sobe, depois desce, faz um S no meio da descida, desce de novo, sobe e volta. Vamos dizer assim, a princípio eu não gostei, mas com a corrida eu gostei porque deu muitas ultrapassagens, tanto no duplo da subida depois do Chad Reed, no S ali no meio da descida, da curva lá embaixo que dava, então, na minha opinião, rendeu muito mais ultrapassagens. Claro que a decidona dava ultrapassagem, mas, vamos dizer assim, deu mais, na minha opinião, deu mais ultrapassagens do que o layout anterior. E falando disso, do layout anterior, vamos falar do Rick Carmichael, né? Que o cara é sensacional nessa pista, né? Ele nunca perdeu uma bateria nessa pista e teve 2006, se eu não me engano, ou 2005, choveu tanto, ficou uma lama, ele deu uma volta no segundo lugar, né? Então, tão incrível que ele é nessa pista. Em segundo lugar, acho que foi David Vuillemin, né? Tinha Bubba, tinha Chad Reed, tinha todos os caras que batiam de frente com ele, Kevin Winihan, tudo, ele deu volta em todos, né? Foi sensacional essa etapa, tava bem pesada, mas ele mostrou porque que ele era o The GOAT, né? O The Great do motocross, né? O maior de todos. Então, vale isso, dizer isso dessa pista, é sensacional. E também, o ano passado, a gente teve a aposentadoria de Jeremy Martin na pista dele mesmo, né? Ele que começou a temporada com a Star, depois ele abandonou e só foi para fazer essa última etapa, né? E andou pra cacete, né? Fez segunda primeira bateria e venceu a segunda bateria. Cara, foi incrível, né? Foi emocionante, eu me emocionei. Cara, foi sensacional. Se vocês puderem ver a etapa do ano passado, né? 250, foi demais, né? Foi muito bacana. Agora, falando do retorno de Eli Tomac, a gente sempre espera mais, né? Nem ele sabia o que esperar. Claro que ele queria estar brigando na frente, mas ele tem que entender, né? Já tem uma certa idade, caiu, se machucou, mudança de moto, não teve uma preparação, não conhecia a moto no motocross e foi nítido a falta de preparação física dele, né? Ele foi 15 minutos de pura magia e emoção, depois ele só se pendurou na moto e foi levando, né? Tanto que ele fez nono e nono nas baterias, se eu não me engano. Na primeira bateria acho que ele fez nono, então ele sofreu, não fez boas largadas, que isso prejudicou bastante, mas com certeza foi um aprendizado para ele, vai voltar a testar mais, ele falou que vai testar mais, vai correr Oshtagol, aí tem um intervalo, então vai ser bacana, ele vai demorar um pouco, ele não é mais um jovem, né, vamos dizer assim, e a diferença para o pelotão não é tão enorme, né, como
era antigamente, então o Toma que sofreu, sofre e vai dar uma suadinha, mas com certeza até o final da temporada vai ter já ajeitado a moto do jeito que ele quer e tudo mais, e vai correr atrás desse prejuízo. Deixa eu ver que mais que eu tenho anotado aqui. Falar um pouco do Shimoda e o Kunin, antes de falar das baterias, na etapa anterior, né? Porque a gente poderia ter falado na etapa anterior, já falamos, né? Do Kunin, que o cara foi monstro, e do Shimoda, né? Que o Shimoda teve uma concussion lá, que é uma conclusão, né? Que eles chamam, deu uma apagadinha e tudo, sentiu um pouco isso, né? E ele fez lá o exame e tudo, constataram que estava quebrada a clavícula, daí ele não estava sentindo dor, tudo, foi tentar, né? Quer dizer, ele foi fazer o exame na segunda-feira e não saiu nada, né? E foi tentar treinar na quarta-feira, antes da etapa, e sentiu muita dor, né? Ele falou, pô, tá doendo demais, não tá normal isso daqui. Aí foram averiguar, e aí viram que ele tinha trincado, realmente, que já tinha quebrado um pouco a clavícula, atrás da placa, que ele já tinha quebrado essa clavícula e tinha uma placa. Então, vamos dizer assim, ele tinha a placa aqui, ele sentia muita dor, ou para botar numa outra posição a placa, eles teriam que mudar, né? Tirar os furos e botar numa outra posição e aplicar de novo. Então, com isso, a clavícula ia ficar muito fraca, vamos dizer assim, né? Então, ele vai ter que tomar de 4 a 6 semanas para se recuperar essa fratura, porque mesmo que ele fizesse a cirurgia, ele não conseguiria correr no final de semana, como foi o que Sasha Kunin fez, né? Por ser atrás da placa e já ter a placa lá, não tinha condições, né? Então, foi um pouco disso. Já Sasha Kunin foi a primeira vez, meteu a placa, tchau, obrigado, né? Não vai se incomodar tão cedo se não quebrar, vamos dizer assim, não quebrar em outra posição igual o Shimoda, né? Então, a primeira vez você põe a placa ali, não se incomoda mais, só que o problema é depois se quebrar com a placa, não tem o que fazer, né? Às vezes tem que correr com a dor. Então, eles optaram por tirar o Shimoda pela concussion dele também, ele sentiu um pouco de tontura, então foi por isso que ele não alinhou esse final de semana. Falamos do Tomac, falamos do Shimoda e tudo mais, falamos da pista. Já vamos falar do strike da 250 e vamos comentar um pouco, né, quanto que pesa a pressão, né? Tipo, igual a gente falou da 250 e 450 ali, a diferença, né? Vamos dizer assim, da 250, ontem eu participei do podcast do Leandro Silva, e a gente comentou sobre isso, né, e tudo mais, e até ele fala do Bilmer, que andou muito bem, venceu a etapa, né, que o ano passado, há 6 meses atrás, ele estava no hospital e não sabia se ele poderia fazer o que ele mais ama da vida, né, andar de moto ou até andar a pé normal, né, e ele virou uma chave disso dele, que ele não pensa mais nos resultados, essas coisas, tudo que ele obtém e aproveita, né, ele, eu pertenço aqui, eu quero, eu vou conquistar isso, e esquece tudo que pode dar errado, né? Ele falou, tudo deu certo na minha vida, e essa mentalidade mudou o jeito dele ver, dele se posicionar na moto. E os resultados começaram a vir, principalmente no motocross, que ele não tinha bons resultados, o pessoal contava ele muito no supercross, e ele mostrou que é um forte candidato ao campeonato. E falando de pressão, isso é um jeito que todo piloto, né, sente aquela pressão e tudo mais. E vamos falar de Cade Minier, já das corridas, mas vamos falar sobre a pressão, né? A etapa anterior de Southwick, ele andou um monte, ele é um piloto que anda muito bem na areia, se criou na areia, e ele andou demais. Em ambas baterias quase fez pódio, se eu não me engano. Na segunda bateria ele vem de trás, passa o Kitchen, faz terceiro, se eu não me engano. Na primeira bateria ele também vem de trás, passa o companheiro de equipe dele na última volta. E nessa ele estava liderando as duas baterias em menos de 15 minutos, um solo arenoso e tudo mais. Ele se travou e começa a perder rendimento. Por quê? Que deixou a pressão tomar conta dele. Em vez de ele correr na frente e estar pensando no próximo piloto ou como ser rápido, ele ficou pensando, quem que tá vindo, quem que tá atrás de mim, isso e aquilo. E isso o piloto vai ficando mais tenso, vai errando, e a concentração, em vez de estar para frente, está para trás. Então, às vezes, o piloto precisa ter um resultado não, mas 2, 3 em sequência, naquela mesma posição, terceiro, segundo, primeiro, para ele sentir, não, já sei como correr, eu pertenço a esse grupo. Então, o pertencimento, ele entender que ele pertence àquilo ali, demora às vezes 2, 3 etapas. Até trabalho com meus pilotos, é muito isso. Às vezes ele fica preocupado com um piloto que foi bom, ou foi bom há muito tempo atrás. Aquele cara, eu falei, calma, cara. Aquele cara tá cansado, não tá mais treinando e tal.
você já pertence, já tá acima dele. Então, às vezes, o pessoal fica ainda preocupado com quem tá atrás. Cara, assumiu a frente, pensa só pra frente, esquece. O resultado final, quanto mais você pensar nele, pior fica. Então, quando você tá disputando o campeonato, normalmente você mira o teu... fica pensando no teu adversário e às vezes você esquece de correr. E muitas vezes te prejudica muito no resultado. A gente viu desse Kid Miner que teve 2 ótimas baterias e fez pódio na primeira bateria e tinha a chance de fazer seu primeiro pódio na geral e não conseguiu, por deixar a pressão pegar ele. Na 450 a gente também tem um pouco disso sobre o próprio Dio, por todas as besteiras que ele fala, e até o próprio Jorge Prado, né? Assim, a gente vê que no motocross ele chamou a responsabilidade e o negócio pegou. E no supercross ele vai, eu tenho que aprender, eu tenho muito tempo atrás desses caras e veio e fez ótimos resultados. Então, isso, é uma virada de chave, o piloto tem que esquecer um pouco disso e falar, não, eu pertenço aqui e já era. Então, é isso daí. Vamos falar das corridas, começar pela 250, vamos começar de trás para frente, né, como a gente sempre começar pelo atual líder do campeonato, atual não, ex-líder do campeonato, Cole Davis, que teve um extremo azar, né, começando na 250 a primeira bateria, a gente já tem um tombaço do Casey Cocker na frente, né, ele vem e larga no meio do pelotão ali, à frente dá aquela afundada, ela afunda e dobra, né, ele tá travado, ele já sai capotando, já fica um pelotãozinho ali. E na segunda curva, as 4 Star, né, 3 Star na frente ali, Carson Wood, que vem do amador, né, ele no AMA tem essa possibilidade de os pilotos amadores fazer 1 ou 2 corridas, ou até 3 do AMA Motocross e não se tornarem profissional, né, eles podem ficar no amador. Antigamente não, se correu a primeira vez profissional, você vai ser profissional para sempre. Agora eles conseguem fazer essa transição, e ele já andou na etapa anterior, Salt Week, se eu não me engano, Salt Week, acho que ele andou. E nessa etapa acabou largando muito bem, ele pula, tem uma ondulação na segunda curva ali, ele pula, a moto escapa a traseira, trava e joga ele, já acaba acertando o Cole Davis, e ao mesmo tempo pega a Cade Dunn, né, que joga e já pega o kit, cara, faz um strike, é só piloto correndo para tudo quanto é lado, Mark Mosman consegue cortar pela esquerda, Cade Miner pela direita ali, sai na frente, né, então com isso, Cole Davis sai praticamente de último, brigando com o Kitchen ali, né? Você acha que chegou a sair na frente do Kitchen. Eles estavam recuperando o pelotão e de repente a moto dele ele deixa na mão, né? Acabou quebrando o tanque, fazendo um furo, então ele acaba ficando sem gasolina na moto. Incrível, né? O cara cai, tá certo? Não foi aquele tombaço, tudo, mas a moto lhe deixou na mão e não foi nem questão de potência, né? Quebrou o tanque e fica sem gasolina, né? Incrível isso daí, esse campeonato da MX2 como está indo. Na segunda bateria ele larga no pelotão da frente novamente, né, 4 Star na frente, e ele acaba cometendo erros bobos, né, ele deixa o primeiro Kitchen passa ele acaba caindo, depois ele cai mais um tombo, se eu não me engano, e não sei se é o último agora, ele vem recuperando, ele cai antes da chegada, né, tem a mesinha, daí fazia esquerda, direita para ir para a chegada, ele acaba saltando um pouco mais aberto, na hora que ele vai puxar para dentro da canaleta, a moto pega uma outra canaleta e limpa a frente, ele acaba caindo e rola para baixo, né, então foi bem difícil a etapa, principalmente a segunda bateria, né? 3 tombos e um 13º. Ele que era líder do campeonato, agora sai 25 pontos atrás em terceiro no campeonato. Então, esse campeonato MX2 está incrível. Até comentei ontem no vídeo com o Leandro, a gente assistiu The Great TGO, né? TGO, The Great Outdoors é o nome, né, da série, que eles comentam, acho que é 2002 ou 2004, que da etapa do ano anterior, o piloto da 125, na época era 125, não era nem MX2, eles comentam que o piloto que fizesse sexto, todas as baterias teria sido campeão, né? E nessa temporada tá um pouco parecido, que normalmente o piloto vai bem numa bateria, vai mal na outra, tá bem constante os resultados, e não tem nenhum piloto favoritíssimo, vamos dizer assim, vencendo ou sendo constante, segundo, terceiro, que estaria liderando o campeonato e estaria com uma diferença muito grande, né? Na pontuação. Então tá bem mesclado, já tivemos 4 ou 5 líderes, começamos com o Seth Maker, depois o Kitchen, depois o Shimoda, agora o Levi Kitchen, o Cole Davis, foram 4. Então tá bem incrível esse campeonato, vamos ver o que vai se sair aí. Falando do sexto lugar que chamou bem atenção, como eu falei, o primeiro tomo do Casey Cocker. Na primeira bateria a gente viu o número 71, o Carson Murphy,
Ele que era da Geico, né, no amador, esse moleque, nossa, destruía no amador. E aí, quando ele subiu o profissional, a Geico fechou, né? Ele passou mais uma transição por equipes privadas, tudo, sofreu bastante e agora tá se reerguendo, tendo ótimos resultados no Supercross, evoluiu muito no Supercross e no Motocross tem aberto bastante olhos. Na primeira bateria, como eu falei, ele ficou preso aí, fez 11º na primeira, e na segunda ele veio lá, não veio lá, ele largou um pouco melhor, 7º, 6º ali, ele veio alavancando, o terceiro lugar ali, ia perder o terceiro lugar pro Bilmer, que acabou caindo, né, um tombinho besta por dentro, acaba dando um neck, se bate e acaba caindo, né, mas um ótimo resultado para ele, que já renovou com a equipe que é semi-oficial KTM, né, tem um apoio de motores e suspensões, mas ela que toca o programa, então bacana. Então ele é um piloto que o ano que vem vai abrir bastante olhos, 6º na geral, 5º na geral, desculpa. 4º lugar, Cade Minier, como a gente falou, né, ele liderou as 2 baterias. A primeira bateria ele foi mais constante, na metade, antes da metade ele perdeu, depois ele foi mantendo o ritmo até o finalzinho ali, aí o Juju Bilmer acabou passando ele e vencendo depois. Ele na segunda bateria sai na frente, também teve a mesma pressão, vamos dizer assim, foi decaindo bastante o ritmo dele, ele terminou em 6º, então fez um 3º e um 6º, tinha muito mais dentro dele, com certeza, a velocidade a gente sabe, mas conseguiu salvar um 4º na geral. Faltou um pouquinho dele ali virar uma chave e falar, tocar o foda-se, né? Às vezes o cara fica pensando muito, vou conseguir meu primeiro pódio, fui bem na primeira bateria, acaba esquecendo de pensar na frente, andar para frente, andar travado e perde a oportunidade, né? Isso acontece com inúmeros pilotos aí, mas faz parte do processo. Terceiro lugar da etapa é Levi Kitchen, que teve um tombaço na primeira bateria, como a gente comentou ali, né? O Keidani acaba batendo na moto do Cool Davis e vem para cima dele com o corpo, né? Ele bate, depois a coroa bate na bunda dele, corta ele bate tipo com a bunda e depois ele já sai andando. É muito louco o tombo dele, porque ele tá caindo, de repente o corpo bate e joga ele para cima e ele sai andando normal, volta, busca a moto, vem, passa o Cool Davis, vai alavancando. Faltou um pouquinho, ele falou que sentiu bastante dor, a gente não sabe, né? Mas assim, olhando a olho nu, faltou um pouquinho mais de físico dele. Se ele tem um pouquinho mais de físico, de 8º ele fazia 4º. Porque tava o pelotão inteiro na frente dele e faltou um pouquinho mais de gás para ele pegar esse pelotão. Ele terminou junto, mas para ter parte física para alavancar e passar. A gente sabe, da 250 contra 250 é bem mais difícil a ultrapassagem. Então, faltou um pouquinho da parte física. Na segunda bateria ele andou muito bem, faz segundo, não larga 5º ali, vem recuperando, cola no Chance Hymas, que na primeira bateria ele pega no final, né? E nessa ele vai, acompanha um pouquinho, depois o Chance Hymas mete mais uma marcha, fala tchau, obrigado, essa vitória é minha, né? Então, um ótimo resultado, um 8º, um 2º para um 3º na geral. Chance Hymas, falando agora o 2º lugar da geral, andou na primeira bateria, ele larga no pelotão ali, e de repente ele vai perder no ritmo, né? Não consegue se soltar. No finalzinho até passa um pelotão, acho que ele tá em 5º, ele termina em 9º na primeira bateria, porque no finalzinho ele perde o ritmo ali, como eu falei, né? O Kitchen veio, como eu falei, o Kitchen fez o 8º, ele podia ter feito o 4º, porque tava tudo próximo ali, tava o Radi de Francesco, o Dexton Benick, tinha mais um piloto que chegou na frente ali, então, vamos dizer assim, ele perdeu tudo para esse pelotão, e na segunda bateria, ele assume a liderança ali, solta mais uma marcha e fala tchau, obrigado, né? O velho Chance Hymas que a gente sempre vê ele andando, que já viu das últimas temporadas, tá, vamos dizer assim, né? Começou a temporada, já machucou o tendão do ombro, parou, operou, voltou mais cedo pro motocross, mas não estava conseguindo deslanchar, muita gente apostava nele no campeonato, mas estava bem abaixo. Nessa etapa parece que virou uma chave. Vamos ver nas próximas etapas. As largadas estavam sendo medianas, mas ele estava perdendo muito ritmo no meio das baterias. Vamos ver se agora essa virada de chave, igual eu falei, tirou a pressão das costas. Vamos ver o que ele nos espera para as próximas etapas. Segundo lugar, seu primeiro pódio na etapa. E agora o grande vencedor é Juju Bilmer. Cara, ele andou muito na primeira bateria, foi impressionante ali. Ele veio alavancando na bateria, cara, e na parte final ali o mecânico dá a placa para ele 8 segundos atrás e escreve assim, possível vitória, acredita.
Cara, o cara vem 3, 4 voltas, ele tira a diferença, passa, né, o Cade Minier ali, parecia parado, passa por fora e cola no Mosman, né, ele, na minha opinião, ele ia passar o Mosman em outra posição, depois das costelas ela era muito mais rápido que o Mosman, mas o Mosman se defende bem ali e é onde, vamos dizer assim, no decidão do Mount Morris, que é a metade, ele põe por dentro, espreme o Mosman, né? O Mosman até freou um pouco antes e pensou, né? Depois da entrevista, ele falou, cara, eu pensei que ele não fosse parar, que ele desceu se jogando, ele apoia no Szinho, salta o duplo, desce e vence a primeira bateria dele, né? E, vamos dizer assim, na segunda bateria ele larga muito bem, se não me engano ele sai em terceiro, alavanca pro segundo e de repente ele parece que apaga. Ele vai decaindo, fica para quinto ou sexto, cara, o pessoal passa ele, parece que ele tá parado. E aí, de repente, ele vira mais uma chave, vem de novo. Quando ele cola no Mumford, ele acaba caindo, faltando uma volta ou 2 voltas, né? Ele acaba dando um neck-neck na curva, até o Stuart comenta isso, né? Que ele deu um neck-neck na curva, estilo Jerry McGrath, a moto acaba travando, ele perde o equilíbrio, solta a embreagem e cai, faz a papelada dele, mas faz um 4º lugar, garante a vitória, igual a gente comentou, né, no começo do vídeo, cara que há 6 meses atrás estava no hospital, não sabia se ele ia poder voltar a ter a vida normal, e agora tá vencendo, né? Ele falou que tem uma abordagem diferente agora, que tudo para ele agora é lucro, ele não fica pensando se der errado, então isso é que a gente fala, o piloto com uma abordagem assim, não pensa nos outros, pensa nele, esquece o resultado, cara, a tendência é sempre conseguir dar seu 100%, e como eu falei antes, ele também tem a tendência, era o piloto que todo mundo pensava que era só de Supercross, mas tem surpreendido no motocross. No campeonato, Kitchen agora ganha uma bateria de diferença, né? 261 pontos, Gigi Bulmer assume a vice-liderança, ainda está na briga do campeonato 24 pontos atrás, e Cole Davis 25, né? Não marcou ponto na primeira bateria e um 13º na segunda, judiou bastante dele na pontuação. Então, como eu falei, esses 3 pilotos vai até o final aí. Vamos ver o que nos espera as próximas etapas. A próxima etapa é em Washougal, na casa, né, de Kitchen. Ele morava 5 minutos da pista, né, então bem próximo onde ele se criou, porém ele sempre se destacou mais em pistas mais moles, ele não gosta de pista tão dura. Vamos ver o que nos espera, né, de Kitchen andando, né. Nessa etapa ele nunca venceu baterias, mas nunca venceu o overall. Vamos ver o que vamos esperar de Kitchen na etapa de Washougal com o head plate em casa, né? E agora vamos para 450, que não faltou drama, né? Vamos dizer assim, drama entre termos, né? Vamos falar dos 3 primeiros ali. Começar por Digan, que foi o segundo no overall, mas já começar porque o garoto drama, né? Ele tem vídeo, né? Que ele desce a primeira bateria da moto, ele fala, eu tô cansado de perder, eu não gosto de perder, isso e aquilo. E depois, em entrevista, né? Ele na primeira bateria, ele acaba caindo na primeira curva, levanta, vem de trás, faz uma ótima bateria, faz um 4º lugar, cara, ele passa o pessoal parado praticamente, principalmente na parte final, o pessoal estava cansado, a parte física dele contou muito, meu, era outro piloto comparado aos demais rivais, né? Passou o Tomac, que até em brincadeira, quando ele viu o mecânico botando o Tomac, né? Ele falou, agora eu vou te mostrar o que é Beast Mode, né? Já tava dos 20 para frente, né? O Tomac já tava morto, não deu nem trabalho para ele passa, vai indo, e na parte final ali ele pega o trio da Ducati, né, o Dylan Ferrantes, Cairoli, que já vamos falar também, e o Barcia, ele passa o pelotão ali, quando ele chega no Barcia, passa o Barcia meio que um pouquinho agressivo, né, mas o Barcia fala, aqui não, né, tipo, ele corta a pista praticamente e quase joga ele para fora da pista, ele sai para fora da pista para não bater, né, depois ele volta, passa o Barcia, faz um 4º lugar, um bom resultado, e depois da entrevista ele fala, né, que o irmão mais novo, se referindo ao Jet, né, não quis fazer a primeira curva e jogou ele para fora e tal, e com isso o irmão mais velho aproveitou, assumiu a frente e venceu, né, ele falou, que estúpido, né, o Jet. Na minha opinião, ali foi uma batalha de quem ia tirar a mão antes, né, e foi que eles foram até o limite, tanto que o Jet estava um pouco mais atrás dele, foi até o limite, ele freou, tipo, foi onde que a moto apoiou, né? E com isso, o Digan também foi até o limite, ele não que o Jet bateu nele, mas o Jet tava aqui, né? Ele foi indo,
E aí, quando ele viu, o Prado já tava puxando, né? Ele teve que dobrar bem a moto, acabou caindo, um pacotaço. Incrível o tombo dele. O Jet faz a curva ali, não dá nenhuma escapada. Quem leva a pior é o Digan e o Prado. Mas ele demora, vamos dizer assim, essa é da primeira bateria, né? Do que ele comentou. Na segunda bateria, ele sai entre os 5 primeiros, demora metade da bateria praticamente para passar o Prado ali. Aí depois ele fica um pouco mais próximo entre termos, né? Os Lawrence já tinha aberto uma boa diferença e não conseguiu dar o combate, né? Ele falou que faltou um pouco da parte física, que ele desgastou muito na primeira para recuperar, mas se ele estivesse disputando com os Lawrence, ele teria que se desgastar igual ele se desgastou na primeira bateria e com certeza iria faltar na segunda, né? Então ele não perde a oportunidade de dar uma dedada no Jet, mas na minha opinião não foi nada demais. Ali, vamos dizer assim, ali os dois foram pro limite, né? O Prado vem de fora e o Hunter já foi um pouco mais esperto e freou e cruzou para dentro e foi embora, né? Então isso acontece em inúmeras corridas, porque às vezes o piloto não fez não treinou tanto a largada, o teste para ver até onde ele podia frear, e na hora da adrenalina você tá ali, o cara tá acelerando, fala, eu tô acelerando também. Ele vê o limite da curva, aí que ele freia e vai espalhando. Quem tá por dentro sempre leva melhor, vamos dizer assim, né? E foi o caso do Digan. Na geral, deu um segundo, andou muito bem, principalmente a primeira bateria, mas não foi estilo Lawrence, né? Que ele se põe no mesmo nível que os irmãos. Com certeza os irmãos teriam feito no mínimo um terceiro, né? Tivesse caído na primeira curva e o Digan e um dos irmãos tivesse assumido a frente. Então, ainda faltou um pouquinho mais, ao mesmo tempo foi um ótimo resultado para ele. Na segunda bateria, a gente já comentou, fez um segundo lugar, herdou, né, pelo tombo do Jet, mas tá indo no caminho, né? Ele é um garoto, vamos dizer assim, né? Ele tá sempre focado, presente naquele momento, dá para ver na cara dele que ele tá tenso, nervoso, ele quer vencer. Então, vai chegar lá. A partir do momento que ele evoluir um pouco a parte física e ele tirar essa pressão dele que ele vai vencer e tudo, abaixar um pouco a bola dele e deixar as coisas acontecer, vai vir a vitória tão fácil quanto ele menos espera. Já aconteceu inúmeras vezes comigo, teve corridas que eu dei o meu máximo tudo, puta, cara, saía me arrastando lá, fiz terceiro. E teve corridas que eu ganhei, cara, eu falei, eu ganhei, mas eu não fiz nem força, por ter tirado a pressão, ter deixado as coisas acontecer, e ter conseguido dar meu 100%. Então é um pouco disso. A partir do momento que ele melhorar, acho que a técnica vai vir um pouco melhor dele, ele vai conseguir ser mais constante. Hoje em dia eu vejo o Digan não tecnicamente abaixo dos Lawrence, um degrau, mas eu vejo que ele tá andando mais do que a moto, assim, então ele faz mais força do que permitido, em vez dele focar um pouco mais na técnica, equalizar a agressividade dele com assertividade, ser constante, ele vai dar um salto, vai chegar próximo dos Lawrence, vai em breve, né? Ele ainda sempre com o giro muito em cima, isso, aquilo, mas muito nas curvas, às vezes dá pra ver que ele é estúpido demais, ou trava um pouco mais, você vê os Lawrence mais no flow, mais liso, né? Até ontem o pessoal comentou no podcast, em questão da moto, né? Que a moto das Honda parece ser muito melhor. É o conceito, né? A Honda tem é um pouco mais progressiva, ela tem uma resposta mais rápida e não é tão bruta quanto a Yamaha e a Kawasaki, é muito mais parecida com a KTM, e a moto, vamos dizer assim, não é tão estúpida de alta, e a Yamaha já casa muito bem, que é uma moto mais estúpida de baixo, e o giro lá em cima a moto caminha bastante. Então, na minha opinião, na Honda talvez o Digan não seria tão bom quanto ele é na Yamaha, né? Mas voltando para os irmãos Lawrence aqui, a primeira bateria, Hunter aproveitou o erro dos dois ali, da largada, assumiu a frente, não sofreu nem pressão, né? Ele nem se desgastou ali, não cometeu nenhum erro bobo, tudo. O irmão tenta acompanhar ele ali, né? Depois da entrevista, o Jet até comenta, já vamos falar dos dois, né? Na primeira bateria, o Jet fala, cara, não vou tomar tanta pedrada na cara, deixa ele abrir, eu já pego ele na próxima volta. Na próxima volta ele abriu um pouquinho, o Barcia encostou nele, ele se deu uma ligada, ele manteve na terceira, quarta volta ele manteve, depois da quinta pra volta pra frente, o Hunter acertou e falou tchau, obrigado. A diferença só foi aumentando, depois ele só administrou os 12 segundos ali que ele botou no Jet. Já na segunda bateria, o Jet já teve uma, vamos dizer assim, atitude diferente. Já dá pra ver em cima da moto, ele é muito mais confortável, mais agressivo. Dava pra ver que na primeira bateria ele tava tenso, nervoso, não tava atacando tanto nas curvas. Na segunda ele já vai com tudo pra cima do irmão,
consegue fazer a ultrapassagem logo, acho que com uns 10 minutos, depois fala, agora vai ficar legal a bateria. Meu, ele começa a abrir uma vantagem e vai indo, e tava com a corrida na mão praticamente, 7 segundos à frente do irmão, acaba cometendo um erro, é normal, qualquer outro piloto poderia ter cometido, né? Ele vem no Szinho ali, tem os buracos retardatários, atrapalha um pouco ele, cara, ele entra um palmo mais para a direita, pega a farofa, a moto dá aquela limpada, pega ele desprevenido também, que o piloto, aqui é tranquilo, pegou ele desprevenido, a moto escapou, calçou, derrubou ele, né? Puta, aí tá tudo beleza, né? Ele caiu ali, ele já fica de pé, ele já ia, tipo, na cabeça dele, meu, já vou pegar a moto, né? Ele tá caindo ainda, a moto, pum, bate na perna dele, derruba ele, né? Ele fica com o pé embaixo do guidão ali, perde bastante tempo, levanta, faz um quinto na bateria, mas olhando, ele faz quinto, é isso mesmo, até o RJ passa ele na segunda bateria. Vamos dizer assim, cara, o Jet não tem cometido esses erros bobos. Eu acho que é pela pressão, ele comentou que não consegue treinar o quanto ele queria. Ele vê o irmão dele treinando, fazendo o cronograma de treinamento deles, e ele não pode acompanhar o irmão porque ele tem que recuperar o pé, né? Isso com certeza conta muito, principalmente na parte final das baterias ali e tudo mais. Tem mexido com o Jet, ele tem se sobrecarregado um pouco mais, principalmente parte física, isso deixa mais tenso, questão de largada, isso e aquilo. Então esse campeonato tá sendo bacana. O Hunter já cometeu os erros dele, né, na etapa de Thunder Valley, que ele faz caios das duas baterias. Na última etapa, em Salt Week, ele acaba virando de frente na curva na areia, cara. E nessa etapa foi a vez do Jet, né, que a gente viu os outros anos detonou no motocross e não ter cometido nenhum erro desse, tanto no Supercross também. Então isso que é a pressão, né? A pressão faz o piloto errar, acontecer essas coisas, principalmente quando ele não consegue, não tá 100% preparado. E nessa aí cai um pouco o nível de concentração, a parte física pega, a fadiga pega, é tombo e certo, né? Então o Jet caiu. Bom para quem torce pro Hunter aí, me ajudou muito no resultado do meu bolão com o pessoal. Mas não tem nada perdido, né? Tava um ponto atrás do Hunter, na frente do Hunter agora, se eu não me engano. Agora volta o Hunter a liderar o campeonato com 11 pontos na frente de Jet, né? Então, legal no campeonato isso daí. Agora o Jet vai se sentir mais pressionado, vai estar atrás. Vamos ver como o Hunter vai reagir, né? Muito bacana o resultado do RJ, terceiro e quarto nas baterias. Assinou um contrato de 2 anos já para a próxima temporada, não mencionou qual equipe, a gente viu, ficou sabendo que ele testou a beta e tudo mais. Vamos ver, talvez pode ir para Kawasaki ou não. Vamos ver o que nos espera quando que vai sair as notícias aí de RJ, que já tem contrato para a próxima temporada, mais 2 temporadas aí. Voltando para o Toma, que nono e nono, se eu não me engano, nas baterias, bem abaixo. A primeira bateria ele sofreu bastante, na segunda não mostrou tanto ele. Falamos do pessoal da Ducati, a primeira bateria, muito bacana o resultado do Barcia, quinto e oitavo, quinto para geral. Andou muito bem ali, ele largou bem a primeira bateria, ajudou isso bastante. Já Tony Cairoli não largou tão bem, passou o Dylan Ferrantes, atacou o Barcia no final, mas com certeza a parte física é uma preparação bem abaixo do que ele precisa, ou está acostumado a fazer. Contou no final, ele soube poupar ali, né? Ele falou, ele ficou super feliz de ter andado entre os 5 primeiros e tudo mais, mas ele sabia, acho que se botasse no lado do Barça, o Barça ia derrubar ele. Não, ele não precisa mais disso. Como ele fala, o pessoal pergunta, por que eu tô correndo? Eu tô para me divertir, e é isso que ele tem feito. Ficou muito feliz com o resultado. Na segunda bateria não larga tão bem e a moto tem problemas. Fez um sexto primeira bateria, na geral eu não consegui ver aqui. Jorge Prado na primeira bateria bem abaixo, saiu na frente do Digan, fez um 13º contra um quarto do Digan, né, na primeira bateria. Em 9 posições, né, cara, uma diferença absurda ali. O Prado às vezes conta também de ficar nervoso, isso e aquilo, ou quando larga bem, ele faz a corrida dele, né, e quando não larga tão bem, ele tem que recuperar, ele se desgasta mais fisicamente, conta mais mentalmente. Então isso é bem treinável, isso é bem difícil também, essa parte física ajuda bastante, mas de piloto para piloto. A gente sabe que o Prado, quando ele não larga tão bem, é difícil ele vir alavancando, e isso foi, vamos dizer assim, na segunda bateria o Hayden sofreu para passar ele, passou e ele ficou junto ali, e na primeira bateria ele passa o Jorge Prado e vai embora, né? Então ele fez 13º e um terceiro para sexto na geral.
No campeonato a gente já comentou, Hunter lidera 11 pontos na frente de Jet. Esse final de semana agora é o Washougal, se eu não me engano, é uma das pistas mais duras, é uma pista que o Hunter anda bem, vou estar apostando no Hunter nessa etapa. O Deegan também anda muito bem nessa pista, né? Não é a especialidade dele o chão duro, mas ele é um piloto que sempre se destacou nessa pista, foi a primeira vitória dele na 250, vamos ver o que nos espera, como vamos fazer, né? O que vai ser, mas contra os Lawrence, que já são cobras criadas do MXGP, estão bem acostumados com o terreno duro, acho que ele vai sofrer bastante, e vamos ver como vai ser Tomac e o resto do pelotão aí. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter vocês gostado desse novo formato, com as imagens e tudo mais. E é isso daí. Até semana que vem com o MXGP. Teremos MXGP. Teremos, acho que, a etapa do europeu. Teremos Betburso na pista. E é isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou estar correndo em Cascavel, Paranaense de Motocross. Vou ter um pouco de atividade aí também no meu canal do Gol Ramos. Então é isso daí. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e vamos pra cima. Valeu! Bah!